Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui, eu estou em Araguaína, Tocantins, Márcia está no Rio de Janeiro e... Bom dia, Márcia, como é que você está? Bom dia, apóstolo. Tudo bem? E o senhor, tá bem? Estou bem, glória a Deus. Hoje eu Dona fiz diferente, Antônia. Márcia. Dona Antônia tá bem? Dona Antônia está bem, graças a Deus, ela está Amém. bem, tranquila. E a sua mãe, como é que está? Tá bem também. E as meninas? Também. Todos bem, graças a Deus. E o netinho? E a netinha? Também. Ah, glória a Deus. E, Márcia, hoje eu quero te fazer um convite muito especial, muito da hora. Você aceita tomar café com Jesus? Aceito. Com prazer. Glória a Deus. Pois vamos tomar esse Vamos café tomar com juntos Jesus. café com Jesus. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Márcia. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é amor e compromisso. Amém? Amém. O amor de Deus pela minha e pela sua vida. E o compromisso que ele assumiu lá na cruz do Calvário, comigo e com você, é quem nos conduz à terra prometida. Amém? Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje para a nossa reflexão é: cada um de nós é responsável por seus atos. Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo. Deus nunca vai desampará-lo. Amém? Amém. Quando você olhar para um lado e para o outro e não tiver pessoas aparentes, lembre-se da promessa de Jesus Cristo. Eis que estarei convosco, com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Depois de nós andarmos com Ele, Ele nunca mais se aparta da gente. Amém? Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. E esta é a série Nossa Palavra, que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, com o título O Meu Chamado, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora olhamos para a nossa palavra. A palavra que o Senhor nos deu é nossa. E eu quero agradecer nesse momento a oportunidade de estar aqui com Márcia para falarmos do meu chamado. É uma frase retórica, eu estou dizendo que é o meu chamado, mas é o seu chamado. É do seu chamado que nós estamos falando. Só que quando você olhar para essa palavra, você vai dizer o meu chamado. Esse é o seu chamado. Amém, Márcia? Amém. Versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Amém. Eu não vou me ater à situação de Paulo, porque o seu chamado é semelhante ao dele.
Eu vou falar do meu chamado. José Adilson da Costa Bonfim, separado para ser apóstolo, chamado para ser apóstolo e separado para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você olha para essa frase, arde o seu coração? Quando você ouve esta frase, arde o seu coração? Sim, porque o meu chamado foi em 1980 e de lá para cá eu fiquei sem congregar de 81 até 90. E daí para cá, nunca mais apartei de Jesus Cristo. E você? Como é o seu chamado? Como foi o seu chamado? Como está sendo o seu chamado? Use a Bíblia e descubra o seu chamado. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. O qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Amém? Amém. O qual ele, Jesus Cristo, nos chamou do império das trevas para o reino. Deus nos chamou do império das trevas, é Deus, Pai, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Meus queridos, muitas vezes nós não queremos aceitar a caminhada, aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos lembrar um detalhe muito simples. Que detalhe simples é esse, apóstolo? É que Jesus continua batendo na porta do seu coração até você abrir, para ele entrar, ceiar com você e você ceiar com ele, para que você receba dele a instrução, a direção do que fazer e, acima de tudo, quando fazer. Amém? Amém. Versículo 3. Acerca do seu filho, que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi. Amém? Amém. Jesus Cristo, segundo a natureza humana, a realidade humana, era descendente de Davi. O pai terreno de Jesus Cristo, meus queridos, ele era da linhagem de Davi. Agora, detalhe interessante. Como aquele homem assumiu a paternidade de Jesus Cristo, então a linhagem, a direção, né, por isso que Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. Filho de Davi no sentido de ele vir da linhagem de Davi. Às vezes nós queremos que seja diferente. A minha oportunidade e a sua oportunidade, muitas vezes elas são muito parecidas, mas elas nunca serão iguais, porque cada pessoa é um indivíduo. Seu chamado também é diferente. Ah, mas eu conheço um monte de gente que tem um chamado que Isaías teve, e foi ali que ele se identificou. Tudo bem, mas que no Evangelho nós temos que ter uma identidade. Amém?
Aleluia. Versículo 4. E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Jesus Cristo, meus queridos, ele foi, pelo seu nascimento, por tudo aquilo que ele viveu, ele foi declarado o Cristo. E Jesus Cristo, ele chega na Terra, meus queridos, e isso é bem interessante a gente olhar. Jesus Cristo chegou na Terra como o unigênito do Pai, o unigênito Filho de Deus. Agora, no dia que ele morre, acontece uma coisa muito interessante. Olha só. No dia da sua morte, Jesus Cristo, ele sobe na cruz no lugar do Filho do Pai. Como assim, apóstolo? Vou descascar, vou quebrar esse biscoito aqui. Quando ele sobe na cruz, aquela cruz foi feita para 3 homens. São 3 cruzes ali. Tem o ladrão, o homem que está à direita, o homem que está à esquerda e o homem que está ao centro. Que o homem que era para estar ao centro é Bar-Aba. Bar, filho, e Aba, pai. Então era o Filho do Pai. Jesus Cristo subiu na cruz no lugar do Filho do Pai. Aqueles 2 homens que foram crucificados ali, eles faziam parte de uma quadrilha. Não era naquele tempo eles já cometiam estupro, matavam pessoas, recebiam dinheiro para matar pessoas. Então eles eram ladrões, roubadores. A Bíblia fala salteadores, é um conjunto de várias coisas que esses homens faziam. E o Bar-Aba era o chefe deles. Quando Jesus Cristo chegou ali para ser crucificado, um daqueles homens que ia ser crucificado junto com Jesus, que ele não era ladrão, ele era salteador, ele era pior do que ladrão. Ele era estuprador, sequestrador, matador de gente, matador de aluguel, ele era muita coisa. A quadrilha deles, né? Então aquele homem que a tradição católica diz que é o Dimas, acontece uma coisa interessante. Ele viu, por que que o Filho do Pai não está ali na cruz? Aí ele brada de trás. Ele reconhece que aquele homem não tinha pecado. Por quê? Porque aquela cruz foi feita para o amigo dele. Dessa forma, meus queridos, nós precisamos compreender o que está acontecendo hoje no seu chamado. Qual é o seu chamado? Você tem um chamado? Se irmane, junte pessoas para o chamado que Deus lhe chamou. Amém? Amém. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado com poder
Filho de Deus, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. O Filho de Deus, pela ressurreição de entre os mortos. Muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para as coisas e nós não queremos entender. O seu chamado foi feito por Jesus Cristo. Onde está escrito isso, apóstolo? Lá em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Não, esta é a promessa. A promessa é o chamado de Deus para a sua vida. Eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o seu chamado, para você estar junto com Jesus Cristo até a consumação dos séculos. E a eternidade, meu querido, na hora que você se converte a Jesus Cristo, você começa a viver a eternidade. Amém? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus e às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Inscrevam-se no YouTube, ative o sininho e compartilhe. Ore conosco pelas escolas bíblicas para a vida Rehobote e baixe o aplicativo das rádios.